Eu consigo. Bom, boa noite a todos. Estou fazendo aqui a boa noite formalizado, porque iniciamos a gravação agora. Comecei a gravação, mas nem perguntei o pessoal hoje se poderia gravar. Alguém aqui se opõe? Caso se tiver alguma oposição, eu vou cancelar a gravação. Posso continuar Não, gravando? à vontade. Ok, então depois esse material vai ficar público para os colegas que não puderam participar dessa videotutoria da disciplina de didática do dia 6 de setembro. No horário, né, iniciamos por volta das 18h05, 18h10, e vamos que vamos. Então, vocês leram o material, conseguiram ver a AD, né? Já tem a AD disponível. Quem conseguiu dar uma olhadinha na AD, ler o material, só para eu saber como eu vou proceder com a atividade de hoje, com a videotutoria de hoje. Então, Silvia, eu dei uma lida na. Eu confesso que o material do Libânio não é de difícil compreensão. Eu não sei se foi em função de estar com ADs para entregar nesse final de semana. Eu confesso para você que essa primeira questão aqui que ele cita da aula um, eu dei uma agarradinha nela. Não fluiu nada ainda não. Se você puder, a gente puder conversar um pouquinho a respeito disso, porque ele diz assim: o trabalho docente é uma das modalidades específicas da prática educativa, mais ampla. E conforme Libânio, a didática é uma disciplina pedagógica que se destaca como teoria do ensino. Tendo como base a aula um, discorra sobre a centralidade da didática na formação profissional dos professores. Tá, vamos falar sobre essa questão. Eu gostaria de ouvir os demais. Helenilde, conseguiu ler o material, viu a AD? Tem alguma dúvida em relação a AD? Porque aí a gente já vai se organizando para atender a demanda de todos. Então, Silvia, eu até li um pouco, mas assim, eu não consegui me concentrar ainda nas ADs. A gente está com um problema aqui. A gente perdeu alguns amigos esse final de semana, foi meio complicado mas eu estou tentando seguir com as atividades. Tá certo. Ana Keila, Eu li a primeira e a segunda aula e abri a B também, mas as outras aulas eu ainda não consegui ver. Emaíra, Boa noite a todos. Professora, eu dei uma olhada, sim, mas eu não consegui responder ainda porque eu estou em término de TCC da outra faculdade. Então eu acabei me agarrando, sabe? Eu fiquei um pouco agarrada. Mas eu li. Eu dei uma lida, assim. Eu vou ver se eu consigo sentar agora à noite para poder terminar ela. vocês estão falando da AD, que vocês tentaram fazer, algumas leram, mas e o material? Que é o conteúdo da AD da aula 1 a 5. Vocês conseguiram ler, ver o material antes de fazer a AD? Ellen, Milena, Maíra mesmo, Ana Keila. Eu já consegui a aula 1 e 2 mesmo, mas eu vou ler antes de fazer a AD. Ainda vou me organizar. Tá ok. Vamos fazer o seguinte. Milena ainda não começou a AD, mas o material, você conseguiu ler o material? Sim ou não? Leu a aula 1, a Ellen. Também não está agarrada a Milena. Tá bom. Então, gente, antes da gente começar, falar assim, a gente já havia até conversado sobre isso. As ADs, elas são atividades que elas preparam vocês para a AP.
Eu posso utilizar AD como estudo dirigido? Pode, é o meio que a gente vai fazer hoje aqui, né? Mas, assim, se eu pego a AD para fazer sem ler o material, eu não estou agregando muita informação do que o material está trazendo, do que a disciplina está trazendo para mim, porque eu vou pegar o material só para fazer AD, concordam? Então, assim, a AD é importante, né? Porque é nota, e a gente sabe que a gente não vai ser hipócrita de dizer que a nota não importa, ela importa, mas a gente na graduação tem que pensar que a nota ela é uma consequência de um bom estudo. Eu sei que a gente está num momento difícil, né? Pessoas estão perdendo gente querida, pessoas próximas, isso abala muito, mas, e é claro, é tudo a gente faz quando se pode, quando dá. Mas eu não estou falando para uma pessoa nem para duas, eu estou falando para a turma. E aí, na turma, tem diversos comportamentos, né? Tem diversas situações. Tem pessoas que podem aprofundar mais o estudo, pode ler o material, tem pessoas que têm tempinho a mais para se organizar, para deixar 2 horas toda segunda-feira, eu vou deixar específico para a disciplina de didática, porque se fosse um ensino presencial, a gente teria obrigatoriamente que ter esse espaço, se deslocar até a universidade, para estudar, sentar, depois fazer as tarefas que o professor orienta. Na educação à distância, a única diferença é que você flexibiliza esse tempo, esse horário, esse espaço, é você que define quando você pode fazer isso, onde você pode fazer isso e como. Mas o tempo de estudo, ele existe e é o mesmo do presencial. Tanto é que, se vocês olharem a matriz curricular das disciplinas de vocês, todas elas lá têm uma carga horária. Então, quando que essa carga horária ela é cumprida? Quando você define determinado horário para dar atenção a algumas disciplinas. Eu posso acumular tudo e pegar a AD como referencial de estudo? É a escolha de vocês. E aí eu pergunto, vocês vão fazer um bom curso? É isso que vocês querem? Então, assim, não é puxão de orelha, não é sermão, mas é para que vocês se reorganizem dentro da medida do possível. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para avaliar a vida de vocês nesse sentido. Vocês é que sabem onde pode, o que dá para fazer. É claro que vai ter época que não vai dar para ler, vai ter época que não vai dar para fazer nada, porque, né, vocês não são só alunos, é pai, é mãe, é irmão, é filho, são profissionais e são estudantes. Então, em cada uma dessas falas, em cada uma dessas relações que eu estou dizendo aqui, falando para vocês, vocês têm atribuições, vocês têm atividade. Então, quem sabe da vida de vocês é só vocês mesmos. Mas fica aqui a sugestão e a dica, porque a função da AD é essa. Você lê o material, você estuda o material, depois a AD chegou, você pega a AD e você vai tentar fazer a AD. Vai tentar fazer a AD preferencialmente sem olhar o material. Mas vai entregar a AD sem olhar o material? Não, você vai fazer a AD. Por isso que eu pedi lá para vocês, pelo menos, terem esboçado a AD, né? Não deu para esboçar, mas ler, pelo menos, né? Dar uma lidinha. E quando você chega aqui, aí a gente vai para uma discussão onde a gente consegue conversar mais ou menos na mesma língua, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente com vocês, para a gente ver... Antes da gente entrar na AD, antes de eu responder, Marcos caiu. Antes de eu responder o Marcos, e vocês, eu acredito, eu vou falar um pouquinho sobre as tendências pedagógicas, porque ficaram faltando as 3 tendências. Não sei se todos vocês que estão presentes hoje estavam presentes na última videotutoria e se assistiram à videotutoria que está disponível lá no fórum. Mas as 3 tendências que ficaram faltando são as tendências progressistas. Nós vimos as liberais, não críticas, que é a tendência tradicional, a renovada,
a tendência liberal renovada, a escola nova não diretiva e a tecnicista. E hoje nós vamos falar rapidamente das tendências críticas, que são as progressistas. Então, as 3 primeiras são liberais, não críticas, e agora nós vamos falar das progressistas, que são as 3 tendências progressistas e críticas. E a gente já começa pela tendência libertadora, olha bem, não confundam libertadora com libertária. São tendências progressistas, críticas, mas que elas têm perspectivas, comportamentos diferentes, dentro da mesmo elas sendo progressistas. Então, a libertadora, para a gente não esquecer, a gente pensa em liberdade de pensamento, a gente pensa em filosofia, a gente pensa em politização do pensamento, dentro desse pensamento crítico, e a gente está falando de Paulo Freire. Então, a tendência libertadora é a tendência de Paulo Freire, que trabalha com temas geradores. Normalmente, ela trabalha em âmbito não formal, não escolar, embora algumas escolas, alguns professores optam em trabalhar com tendências, com perspectivas dessa tendência dentro da escola, mas ela nasceu originariamente partindo dos ideais políticos e sociais de democratização e de socialização da educação por Paulo Freire, que educava jovens e adultos dentro dos seus contextos de vida. Que contextos são esses? Por exemplo, o trabalhador de área pública, um trabalhador de construção civil, por exemplo, os trabalhadores que eram analfabetos, estava lá a pedagogia de Paulo Freire para ensinar, partindo dessa situação de vida desses trabalhadores, pedreiros, pessoal que não tinha escolaridade, às vezes que nunca tinha pisado numa escola, ele começava a fazer a alfabetização dessas pessoas nesse seu contexto. Então, ele trabalhava com temas geradores. Que são temas geradores? São aqueles temas onde o professor Paulo Freire ele pegava algo que tinha significado para aquele aluno e desmembrava aquela palavra em sílabas, onde ele pudesse montar junto a outras palavras que também tinham significado para aquele aluno. Mas não era só isso. Paulo Freire, quando ele pegava uma palavra, por exemplo, vou ensinar o pedreiro da construção civil a palavra martelo. Ele escreveu a palavra martelo. Claro que esse funcionário ele vai ficar feliz de aprender uma palavra que ele lida com ela todo dia. Martelo é um material de obra, é um material de trabalho dele, é um material de luta, é um material de conquista. Se ele não tem o martelo, ele deixa de fazer muitas coisas. Quantas pessoas ocupam a função que ele está ocupando? Qual é a importância dele dentro dessa sociedade? Como esse martelo dignifica a vida dele? Então, vocês estão entendendo a filosofia por trás de uma palavra? Esse é só um exemplo. Então, ele começava a falar da importância do martelo, da onde surgiu o martelo, a origem do martelo, o símbolo do martelo em algumas bandeiras, o que esse símbolo significa, luta, trabalho, conquista, como essas bandeiras elas são levantadas, quem levanta essas bandeiras. Então, vinha junto da palavra uma grande quantidade de informação para a vida. Então, a leitura da palavra precede a leitura de mundo, a leitura da vida. A leitura da vida, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, que é o que o Paulo Freire dizia. Então, tinha um outro significado. A palavra martelo não era só martelo, era um instrumento de trabalho daquele trabalhador, entre tantas outras coisas que estavam ali por trás da palavra martelo. Sem contar que já era uma motivação para esse trabalhador pensar que o superior dele poderia pedir para ele fazer uma listagem de compras de material da área do trabalho
e ele saberia escrever, assim como o seu nome e tudo mais. Você sabe escrever o seu nome? Qual é a origem do seu nome? Qual é o som que o seu nome tem? Vamos ver as sílabas. Será que ela combina? Tem alguma sílaba que combina com a palavra martelo? E aí começava o jogo de sílabas, a montagem das palavras, ou seja, entre outras coisas, o Paulo Freire ele ensinava mesmo uma filosofia de vida. Então, não é à toa que a gente tem o Movimento Sem Terra, que são pessoas politizadas ideologicamente, que elas sabem e elas percebem muita coisa que está por trás do que aparentemente pode ser uma palavra. Boa parte do pessoal que integra o Movimento Sem Terra, entre outros movimentos sociais, essas pessoas foram alunos de Paulo Freire. Então, por isso, libertadora e crítica, porque ele colocava as pessoas para pensar. E aí a outra tendência é a libertária, diferente de libertadora, porque a libertária ela tem o papel da escola é transformar, ela já acontece na escola, né? Não é em contextos não escolares, porque o Paulo Freire, diferente da libertária, a libertadora, Paulo Freire ele procurava normalmente adultos e pessoas que viviam em situação em que precisava, de alguma forma, fazer parte de classes sociais, né, de ascender dentro da sua classe social ou em outra, porque ele entendia que o acesso à informação, o acesso à educação, o acesso às coisas deveria ser para todos e não para uma elite específica. E a libertária, ela já funciona dentro da escola. É uma tendência que já funciona dentro da escola. Esse quadro que existe o quadro, né? O quadro da síntese das tendências pedagógicas. Eu não passei esse quadro antes para vocês, porque é importante que vocês façam a leitura do material Libânio e, se puderem, a aula, o módulo de didática, embora não seja a recomendação da coordenação de disciplina, eu sugiro que vocês façam a leitura, porque vai esclarecer muitas coisas sobre as tendências pedagógicas para vocês. Então, na progressista libertária, a escola tinha um papel. E qual era o papel? A transformação na personalidade do aluno libertário, não libertador, libertário e autogestionário. Então, volta aí na tendência libertária, só que agora progressista, aquela ideia da liberal renovada não diretiva, que a gente estudou na última videotutoria. A questão da autogestão, do aluno se autogerenciar dentro da sua sala de aula e o professor ser um mediador de informações, trabalhando com temas que parecido com Paulo Freire, mas não de alfabetização, mas trazendo temas para a sala de aula, onde o aluno veja a importância da sua vida social ali. Então, o conteúdo de ensino, ela trabalha de acordo com respostas dadas à necessidade e às exigências de vida do aluno. Então, problematiza as questões sociais da vida do aluno. O método é trabalhar em grupo, é a vivência, e aí é onde se desenvolve essa autogestão e numa organização em que busca no aluno uma autonomia. Eu cheguei a comentar muito rapidamente dessa tendência na última videotutoria e até utilizei como exemplo a educação à distância, essa que a gente está trabalhando, né? Que os temas são colocados à disposição dos alunos e eles vão escolher quando e como eles vão estudar, e o professor ele é um coordenador, na verdade a palavra mesmo é um mediador, um tutor na organização dessas informações, desses conhecimentos, dessas áreas de conhecimento que os alunos vão elegendo. E se a gente olhar para o curso de vocês, por exemplo, é bem parecido, né? No primeiro período vocês não têm muita opção, vocês são inscritos automaticamente nas disciplinas, mas ainda assim, se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho algum problema, né, eu deixo aquela disciplina, eu reprovo, no semestre que vem eu puxo lá de volta para mim. Né? Então, eu consigo fazer essa eleição. No segundo período, eu já tenho a escolha de eleger quantas disciplinas e como eu vou estudar, de puxar a disciplina que eu fui reprovado, ou de simplesmente deixar
também algumas disciplinas acumulando com a primeira, do primeiro período, porque, de repente, eu estou num período da minha vida que está complexo, que eu não estou dando conta. E aí, para eu estudar com qualidade, eu prefiro fazer 2 disciplinas, fazer 3 disciplinas, e aí eu só vou precisar ter aquela preocupação com o tempo máximo de curso. O tempo máximo de curso é o dobro dele. Então, se você tem 4 anos dentro dessas sugestões de disciplinas que você faz semestralmente, e eu começo a deixar a disciplina para trás, então eu tenho que me preocupar depois lá na frente para ter, no máximo, o dobro do tempo, que seria 8 anos. E aí, por isso que eu assemelho essa tendência progressista libertária com a forma como vocês estudam, né? Mas só por questão didática que eu faço essa semelhança, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Libertadora é uma tendência trazida, filosófica, da perspectiva de Paulo Freire. E essa, a libertária, ela é de Frenet. E aí a última, que é a progressista, tendência progressista crítico social dos conteúdos, é uma tendência que ela busca os conteúdos para, a partir dele, colocar o aluno para pensar, para analisar sua realidade. E o papel da escola é um instrumento de apropriação do saber, é o papel transformador da escola, é despertar no aluno essa necessidade de entender o seu entorno, e muitas vezes o professor ele não dá aula expositiva, igual eu estou fazendo aqui, né? Ele traz uma atividade que te provoque um pensamento, como as ADs, por exemplo. As ADs, elas têm muito teor, em algumas disciplinas, não todas, um teor muito forte de progressista crítico social dos conteúdos, porque ela põe você para analisar, ela provoca você a buscar o material, e quando você não busca o material, você, às vezes, fica inseguro, mas se você olhar para a tua prática, se você já tem uma experiência na área de educação, olhar para a sua prática e relacionar algumas coisas que você viu no material, você consegue elaborar até uma terceira opinião, que é a sua. Então, a primeira é o material didático, a segunda são as suas experiências, e a terceira é quando você junta a teoria e a prática, que aí a gente chama de praxis, e coloca no papel um ideário que você conseguiu formular com a junção da teoria e da prática. Então, essa é a provocação que a progressista, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos traz para você. Os conteúdos de ensino são culturais, normalmente são com conhecimentos universais e são reavaliados face à realidade social que o aluno já tem. O método ele subordina-se aos conteúdos, parte da relação direta do aluno com a experiência confrontada com esse saber de fora, com o saber de fora da escola, que muitas vezes são as teorias ou a experiência de outras pessoas, porque essa tendência ela também busca muito trabalho em grupo. A relação do professor, o professor também, como na tendência anterior, na libertária, tem a função de mediador. Ele atende à necessidade dos alunos e desperta, ele provoca novas necessidades. E o pressuposto de aprendizagem é desenvolver a capacidade de processar informação e lidar com o ambiente organizado, dando dados disponíveis de experiência para poder começar a refletir e analisar sobre eles. Então, o professor ele traz dados e provoca que o aluno pense e analise e tenha as suas respostas. É parecido quando a gente começa a provocar vocês a falar sobre o material, o que vocês acharam, a aula 1, por exemplo, a aula 2, o que vocês têm de análise. Quando a gente pergunta sobre as dúvidas e você consegue formular uma pergunta sobre a sua dúvida, você já está sendo crítico social dos conteúdos. Bom, vamos agora. Alguma dúvida, gente? Eu falei sobre as 6 tendências, conforme eu havia prometido para vocês. Alguma dúvida em relação às tendências pedagógicas? Vocês tiveram, alguém teve tempo de dar uma lidinha? Eu vou compartilhar a tela aqui agora para a gente falar sobre a D, tá?
Está todo mundo vendo a minha tela? Gente, eu estou sozinha? Eu estou conseguindo ver. Ai, que bom. Pensei que eu estava falando sozinha, porque a minha Tá. tela aqui, quando eu compartilho, eu não vejo mais vocês. Então tá, vou fazer a leitura toda, porque quem não teve a oportunidade de ler a AD vai estar acompanhando aqui com a gente, e é importante fazer a leitura da AD toda, porque às vezes vem orientações. Vou dar um exemplo para vocês. Não que isso costume acontecer com essa disciplina, mas eu já vi acontecendo. AP, na época, antes da pandemia, que era presencial, estava no cabeçalho da AP, que o aluno tinha 4 perguntas e o aluno deveria responder só 2. Ele não leu o cabeçalho, ele respondeu todas as perguntas, ele perdeu ponto, porque fazia parte da avaliação a interpretação da prova e ele não viu que ele deveria, das 4 questões, responder só 2. Então, daí a importância de ler o cabeçalho inteiro, tá? Então, ó, caro aluno, você está recebendo a primeira avaliação à distância D1. Esta prova deve ser entregue no prazo abaixo indicado. A prova em questão abordará as aulas de 1 a 5. Esta avaliação pretende levá-lo a estabelecer uma relação com o viver, o ler e o escrever. Dessa forma, é fundamental a atenção na leitura, bem como no enunciado, de forma a não se distanciar do que está sendo solicitado na hora de responder a questão. Será considerado também na avaliação a escrita autoral. Olha bem, escrita autoral está em negrito, significa que não é para vocês transcreverem do material, é ler e entender, relacionar com a sua prática, olha a tendência crítico-social dos conteúdos aí, e elaborar a sua ideia a respeito do que está sendo perguntado. Assim, estamos seguindo as normas estabelecidas pela Fundação CCERJ, que no documento Política de Conduta no Ambiente Virtual e Presencial do Consórcio CEDERJ explicita no item C do artigo 4º que a todo participante é vedado utilizar trechos de textos de outros autores ou sites sem citá-los formalmente. Eu posso transcrever, copiar um trecho do livro que eu achei super interessante porque aquela parte ele falou que eu queria falar. Posso, desde que eu cite. Coloco entre aspas para mostrar que aquela escrita não é minha e coloque ali página tal e o nome do autor ou material didático tal. E faço um comentário do porquê que eu escrevi aquela citação, porquê que eu transcrevi. Porque senão não adianta eu também só transcrever, dar crédito ao autor e eu não produzir nada. Aí não é um trabalho acadêmico, tá? Então, sem citá-los formalmente, em acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas em vigor. A utilização de trechos de textos de outros autores ou sites que não cumpram esta exigência será considerado plágio. Ou seja, vocês já estão sendo orientados, qualificados, capacitados para, na hora do TCC, saber o que é plágio. É quando eu copio trechos de algum material sem dar crédito ao verdadeiro autor. É como você elaborar um texto bacana, publicar esse texto, só que esse texto é seu, leva seu nome lá embaixo. E alguém copiar trecho do seu livro ou da sua escrita, da sua redação e usar como se fosse dele, né? Então, é crime intelectual. E será tratado e conduzido administrativamente como tal. Veja bem, essa parte ela está entre aspas, porque ela foi retirada de algum material. Tá? De acordo com este documento, o termo plágio é o uso não autorizado de textos e partes de textos sem prover referência à fonte e também se constitui em comportamento inapropriado no contexto educacional. Então, a resposta deverá ser entregue via plataforma até as 23h55 do dia 12 de setembro, um domingo. Orientações para elaboração e envio da prova. Clique no link, adicionar atividade. Aí aqui são as orientações que vocês vão lendo depois para o envio, tá?
Isso aí fica na responsabilidade de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato através da sala de tutorias com os tutores à distância ou comigo mesmo. Boa prova. Vamos então lá, Marcos. Questões da avaliação. Questão 1. Veja bem, o que eu falei para vocês já em outros momentos, nem sei se foi nessa disciplina. Uma questão para valer 5 pontos e eu receber esses 5 pontos, ela tem que estar muito bem elaborada, porque não é 1, 2, 3, 4 pontos, são 5 pontos. É muita coisa. Então, eu preciso fazer com carinho, com atenção e com labor. O trabalho docente é uma das modalidades específicas da prática educativa mais ampla e, conforme José Carlos Libânio, a didática é uma disciplina pedagógica que se destaca como teoria do ensino. O Marcos falou assim, ó, eu li o material, né, de Libânio, não achei tão difícil assim, mas eu não estou sabendo o que colocar nessa questão aí. Então, daí a importância de você ler o material e fazer AD, porque é na hora que você vai fazer que você vai ver, opa, eu li, eu achei que sabia, mas tem alguma coisa que eu não peguei direito. E o Marcos fez muito bem esse exercício. Então, fazer uma releitura, buscar um outro referencial que, de repente, explique Libânio, né? É importante. E fazer uma análise do que está sendo perguntado, né? O trabalho docente é uma das modalidades, né? O trabalho docente específica da prática educativa mais ampla. Nós falamos isso quando a gente conceituou o que é didática. Didática crítica e plural, falamos da didática clássica. E conforme José Carlos Libânio, a didática é uma disciplina pedagógica que se destaca como teoria do ensino. Se a gente conceitua a didática lá na frente, a gente está em diálogo com o Libânio, porque aqui ele vem falar que a didática ela é a teoria do ensino. Ela é um ramo da pedagogia que se preocupa com a relação ensino-aprendizagem. Na verdade, quando a gente fala da didática crítica e plural, ela não se preocupa com a relação ensino e aprendizagem, ela se preocupa com a relação aprendizagem, de aprendizagem. Porque eu posso estar ensinando e você pode não estar aprendendo. Né? Então, se você está aprendendo, então alguém está te ensinando alguma coisa. Então, há essa inversão. A didática clássica, ela é mais burocrática, ela é necessária, existe até os dias de hoje, quando a gente trabalha com a organização do plano de aula, plano de curso, plano de trabalho, projeto, planejamento. Essas instruções organizacionais ajudam a gente a colocar a ideia daquilo que a gente quer fazer na prática no papel. O papel nos ajuda a realizar essas ideias que estão no plano das ideias para acontecer de verdade. Então, por isso a importância. Mas a gente precisa saber que a parte clássica, ela precisa dialogar com a crítica e o plural. Então, se eu trabalho só com a clássica, eu trabalho só com o burocrático. Eu tenho currículo, vou usar o currículo, vou trabalhar o currículo, porque o currículo está me dizendo que eu tenho que trabalhar com esse tema, com esse assunto, e não levo isso em consideração a minha sala de aula. Se os meus alunos têm conhecimentos prévios para aquilo, se eles conhecem aquela realidade daquele currículo. Então, o currículo ele é uma proposta. Antigamente, ele era uma grade, e a grade a gente entende que é uma ideia de prisão, né? É algo que está imutável, que está ali, eu tenho que trabalhar daquele jeito. Não, é uma flexibilidade o currículo traz hoje, por isso que ele é uma proposta, por isso que ele é crítico. Olha as tendências pedagógicas, as tendências progressistas críticas, e ele é um momento onde eu vou dialogar com a minha prática, olhar para esses conteúdos, discutir com os meus pares da área de conhecimento e preparar uma organização curricular que melhor atenda o meu aluno da escola e depois da sala de aula. Então, eu estou organizando a teoria e relacionando ela com a minha experiência de vida, com a praxis, ou seja, teoria e prática é onde vem a junção da praxis, e olhando para a realidade desse meu aluno, se ele vai entender aquilo que eu estou propondo para ele, que, na verdade, precisa partir da realidade dele, dos conhecimentos dele, meio parecido com o que o Paulo Freire fazia. Né? Só que a gente não está falando de alfabetização apenas, a gente está falando de leitura de mundo. Né? Vou falar sobre a água.
Aí faço projeto sobre a água, para atender o que está lá no currículo. Mostro a água, falo que a água é incolor, é inodoro, é transparente, falo das propriedades da água. Isso que tal se eu pegar essa mesma água que eu falei, tudo isso, e dizer para o meu aluno, ou perguntar para ele, você tem água encanada na sua casa? Todo mundo tem água em casa? Nesse período de pandemia, vocês estão lavando bastante a mão? Qual a importância dessa água para evitar doença? Por que é tão importante a água? Por que a água mata as bactérias e pode afastar também alguns outros vírus, os vírus? Por quê? Como? Qual é a função da água? Ou seja, você já começa a ir para a biologia, já começa a ir para ciências sociais, para ciências biológicas. Você sai das ciências sociais e vai para as ciências biológicas. Então, isso é um exemplo. Ou seja, mas isso a gente não aprende na formação. Eu estou dando pulo do gato aqui para vocês. Isso a gente aprende na experiência de vida, na forma como a gente faz uma leitura e interpreta essa leitura para a nossa prática de vida. Eu assisto um filme e, dependendo do filme, eu vou aproveitar esse filme para a minha aula. E como que eu vou fazer isso? Depende da sua perspectiva diante daquele filme, diante dos alunos que você tem. Aquele filme é um filme que os alunos vão entender, aquele filme ele está dialogando com o conteúdo que você precisa trocar as experiências, levar informação para os seus alunos, provoca nos alunos uma releitura, porque o aluno ele também tem as suas releituras, e a tendência ela só é crítica quando o aluno consegue fazer uma releitura e expor essa releitura. Por isso que a gente provoca vocês. O que vocês leram? Qual é a dúvida? O que vocês trazem? O que vocês gostaram? Ponto positivo das leituras de vocês, para a gente sair dessa estagnação de tendência liberal. Elas foram importantes, em alguns momentos, parte delas ainda são muito funcionais, mas a gente não vive só elas mais nos dias de hoje. Os nossos alunos são dinâmicos, os nossos alunos eles têm vida, eles têm realidade, eles conseguem perceber coisas que muitas vezes a gente que é professor não consegue, e por isso que a ideia é horizontalizar as informações, é trocar e colocar o aluno para trabalhar em conjunto, em prol do conhecimento dele. E aí tem várias teorias, a sala de aula invertida, metodologias ativas, que isso tudo faz parte dessa didática crítica e plural. Crítica porque é o professor analisando a prática dele, ou a praxis, antes, durante e depois da ação, e plural, que é o respeito às diversidades, a diversidade de pensamento, a diversidade de conhecimento, não só que ele tem, mas que os alunos dele também levam para a sala de aula, é aproveitar isso tudo. Então, é tudo isso e mais um pouco, e daí vocês vão eleger essa centralidade da didática, discorra sobre a centralidade. Quando eu falo de centralidade da didática, eu estou falando daquilo que ela traz de importante para os dias, para a educação, para o ensino de hoje. Qual é a centralidade da didática na formação profissional dos professores? Falei um monte de coisa aqui, um monte. E aí vale vocês, de repente, fazer um grupo de estudo, cada um responde a sua questão, mas discutir sobre isso, porque isso é muito rico. O espaço de fazer isso também é aqui. Na verdade, é principalmente aqui. E aí vem aqui a fala do educador Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, uma análise em cima dessa fala de Paulo Freire, você pode, inclusive, estar respondendo a pergunta segundo o que Libânio apresentou para vocês no material. Alguém quer falar alguma coisa? Eu levantei a mãozinha aí. Sim, pode falar, Marcos. Então, você deu algumas dicas aí, alguns caminhos para me poder pensar e que já me ajudou vamos dizer assim, a pelo menos a introduzir na minha resposta. Com essa frase que você finalizou, porque a minha resposta, eu achei que eu estava começando ela de forma equivocada. A minha resposta ela começou assim: tendo em vista que o educador hoje tem um grande poder em suas mãos, poder esse de mudar uma sociedade,
poder de formar um cidadão, de mudar opinião, e aí eu comecei a discorrer a partir daí. Então, pegando essa última frase que você disse aí, esse texto de Paulo Freire, então, vamos dizer assim, o meu início de texto não está tão fora não, né? Assim, Marcos, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, eu nem gosto que as pessoas façam a leitura do texto da AD, porque senão depois as tutorias acabam virando assim, peraí, Silvia, eu coloquei assim, tá certo, entendeu? Então, eu não vou dizer se sim ou não, acho que você é um cara inteligente, você tem um senso aí para perceber o caminho que você vai percorrer, porque tudo que é colocado numa questão para você, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo as perguntas elas te trazem resposta. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Porque é uma análise que a gente vai fazer para as outras ADs também, né? Então, às vezes vem a pergunta e depois vem um trecho enorme, que muitas vezes os alunos falam assim, nossa, que pergunta grande, gente, para que isso? Se ele só quer saber isso. É que aquela pergunta grande, ela está te contextualizando, ela está te colocando no contexto para você conseguir responder. Na verdade, ela já está te dando resposta. A resposta está na pergunta. Então, aqui não houve contextualização, né, na pergunta, mas aqui há uma contextualização. Tá? Ok. Que transferência de responsabilidade bem sutil essa. E aí aqui vem, né, na questão 2, o contexto aqui, que também complementa aqui na questão 1, né? Na evolução do ensino da didática, nos deparamos com diferentes tendências pedagógicas que fundamentam a prática docente. E aí nós vimos 6 ou 7, dependendo da perspectiva e do autor que vocês estudarem. Depois vocês pesquisam lá também, depois que lerem o material didático Libânio, depois que derem uma olhadinha na aula lá de didática que fala sobre tendência pedagógica, que essa aula ela faz um histórico temporal das épocas, dos autores importantes, da parte da filosofia, da psicologia, o construtivismo. Então, é uma aula riquíssima. Como sugestão, né? Eu deixo aqui como sugestão porque ela não vem obrigatória, mas que vai assim clarear vocês, se vocês ficaram com dúvida, sobre as tendências pedagógicas. E aqui, neste ano em que comemoramos o centenário do nascimento de Paulo Freire, evocamos a importância das concepções freirianas, né? Que foi uma das tendências que apresentei para vocês aqui, que são referenciais até hoje para educadores em diversos países, e muito fortes, tá, gente? E propomos que você reflita sobre os princípios e práticas da pedagogia libertadora. Quer dizer, essa resposta aí, sem querer, eu já... Né, logo no início da aula. Assim, solicitamos que escrevam um texto abordando as contribuições da pedagogia libertadora de Paulo Freire, em especial no que diz respeito à educação das classes populares. E aí, depois que vocês fizerem leitura do material didático, né, o Libânio lá, olhar o material, módulo de didática, vocês vão lá nas tendências, quadro, síntese das tendências pedagógicas no Google, de repente eu coloco ele disponível aqui para vocês no fórum, vou colocar ele disponível aqui no fórum, que é uma síntese mesmo, mas vocês não podem se contentar só com um quadro, porque vocês precisam entender como cada coisa aconteceu. Porque senão, quando passar a avaliação à distância, vocês vão esquecer, vocês vão misturar as tendências pedagógicas. E, gente, pedagogo que não conhece a tendência pedagógica, ele não entende a pedagogia. Ele não sabe por que a gente chegou até aqui. Ele não entende os caminhos que percorremos para chegar até aqui e não vai entender os professores. E muitas vezes, alguns dos colegas pedagogos, eles entram em conflito no espaço escolar em relação ao professor, de não entender o pensamento do professor e de ter uma resistência muito grande dos professores por não perceber de onde a gente vem, como a educação chegou aqui.
e o olhar do pedagogo até os dias de hoje. Então, a gente precisa mudar essa nossa postura. O pedagogo, ele não é um profissional que está na escola para ensinar o professor. Se hoje em dia nem o professor tem ensinado, né, não é mais função do professor só ensinar o aluno, pelo contrário, ele vai ensinar sim o aluno ter visão de vida, vai ensinar o aluno a ser crítico, vai ensinar o aluno a ter autonomia, mas o conteúdo, o professor ele tem que provocar no aluno a motivação e interesse da descoberta daquela área de conhecimento que ele tem. E olha, gente, isso é muito mais difícil do que ensinar matemática, português, ciências biológicas, ensino, estudos sociais. É muito mais difícil, porque você precisa ensinar o cara a ter motivação para querer aprender, para ter curiosidade e trabalhar essas áreas de conhecimento, instigando ele o tempo todo, provocar ele o tempo todo a querer aprofundar naquele conhecimento, para o professor não dar mais aula expositiva. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, é porque vocês são adultos, vocês têm um time, para algumas pessoas já deve estar chato, né? Mas o aluno, o adolescente, ele não tem, de hoje, ele não tem mais esse time, ele não tem mais paciência para isso, ele não quer isso. Se ele não puder desenvolver, trabalhar, construir junto, o professor está falando, eu coloco meu celular gravando aqui, a hora que eu tiver interesse, eu ouço de novo. Quantas vezes muitos de vocês também não fazem isso? A aula vai ficar gravada? Estou ocupado agora, estou fazendo outra coisa enquanto a Silvia está falando ali. Depois eu assisto a gravação. Quando me for de interessante, eu assisto a gravação. Quando a Silvia falar alguma coisa de interessante, aí eu presto atenção. Se a gente que é adulto faz isso, o aluno ele vai fazer também. Seja ensino remoto, no presencial, então melhor ainda, né? Então, gente, o grande desafio do professor é saber ensinar diferente. E não ensinar necessariamente os conteúdos, mas ensinar o aluno a despertar o interesse e trabalhar junto na busca, no aprofundamento, na curiosidade por aquele conteúdo, construir juntos, tá? Bom, gente, o dia AD é isso. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Lembrando que formular perguntas é algo muito salutar, porque se eu consigo formular perguntas, significa que alguma coisa eu já estou entendendo do conteúdo. Viu? Sutilmente você está me falando o que eu quero ouvir. Quero ou preciso ouvir, né? Não sei. Às vezes a gente precisa. E às vezes o que a gente ouve já é uma motivação, né? Para a gente continuar. Ou começar. Ou recomeçar. Pessoal, alguma pergunta? Silêncio também é uma resposta. Bom, se não, eu termino por hoje aqui a nossa videotutoria de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Boa sorte na prova de vocês. Vejo vocês na quarta-feira com a disciplina, aí sim, com a disciplina de Educação Infantil 1, às 17h50. Coloquei 17h40 lá, mas a gente sempre atrasa um pouquinho para dar tempo de todo mundo chegar, tá? E a gente se vê lá então. Já tem AD também da outra disciplina. Um abraço para vocês, boa noite. Vou encerrar a gravação. Pessoal que assistir a gravação, coloca seu joinha aí, registra aí, assisti a gravação, me foi útil, ficou faltando, fiquei com dúvida, porque durante essa semana eu também posso estar respondendo dúvidas em relação à AD. É claro que eu não vou dar resposta da AD, mas posso estar orientando vocês aí. E o pessoal que está aqui também, deixa lá a sua presença, que assistiu a videotutoria de hoje. Nós continuamos com aquele problema ainda. Nessa disciplina, não. É a educação infantil que está o problema. Nessa disciplina, didática, não. Didática, vocês têm a pecinha lá, porque vocês têm entrado, têm respondido. Ah, tá, é isso mesmo. Às vezes, eu já fiz essa confusão também. É uma tia só, né? Uma turma, mesma turma, e a gente faz essa confusão. Ô Silvia, você tem 5 minutinhos? Pode até ser fora da gravação.
Pode até ser fora da gravação. Tá, então beijinho para quem vai assistir a gravação, bons estudos, vou encerrar a gravação e eu vou ficar aqui nos bastidores com os meus convidados especiais. Um abraço para vocês